Pô, que coisas que estão meio delícia, velho. confusas. Desse caralho, não, é aquilo lá, velho. E, bom, enfim, isso aí é um dos vários benefícios da atividade Mas física, conta né? um pouco então pra gente sobre as inteligências ali, pô. Então, cara, tem toda uma discussão se existe. Primeiro, será que existe uma inteligência, algum parâmetro de inteligência geral de uma pessoa? Será que eu consigo definir O uma QI, o inteligência? QI não é um bom medidor? É isso que tu quer dizer? Mais ou menos, talvez. Talvez. Porque assim, existem duas possibilidades, né? Que não são excludentes, descobri isso hoje, né? Você pode ter um cérebro que te permite ser inteligente de um modo geral para qualquer coisa, Uhum. tá? Então, qualquer coisa que você for fazer, você tem um grau de inteligência para aquilo. Se esse grau de inteligência for alto, você vai conseguir fazer bem tudo, digamos. Qualquer tarefa que te derem, qualquer problema de qualquer tipo que te derem, você vai resolver bem. Agora, primeiro, então, tem esse ponto. Uma outra possibilidade é a gente ter vários tipos de inteligência. Então, você é bom para matemática, mas não é bom para. Você tem inteligência espacial, Aquelas mas. do Gardner lá? Isso. Sete, Por sete exemplo, inteligências do Gardner. são 8, na São verdade. 8, perdão. Né? Então, Faltou uma pra mim. tem essa discussão de uma inteligência que vale para tudo ou inteligências para tarefas específicas. E existem evidências para os dois. Então a gente parece, eu descobri isso hoje, parece que existe um fator inteligência geral que realmente tem muita evidência de que isso existe. Ou seja, realmente existe, as pessoas têm um grau de inteligência que vai afetar o quão bem elas vão fazer tudo. Mas isso é Eles treinável. chamam isso de fator G. Não. É genético, muda com a idade, mas é constante sua vida toda. Caralho, sério? É. Eu fiquei chocado também. Eu tô chocado, velho. Então existe um tal, eles chamaram isso de fator G. E eles deram eles deram uma letra ao invés de um nome para evitar confusão, né? Se põe um nome, a galera começa a levar para outro lado. Se chama G o negócio. Fator G é um componente da inteligência que o seu grau de inteligência vai afetar todas as tarefas. Mas além disso, existe também evidência de que a gente tem vários inteligências que funcionam em paralelo. Então, Mas tipo assim, ó, deixa eu só pensar uma coisa. Vamos supor que tenha um meio de tu aferir esse fator G, que talvez não seja um teste de QI, talvez seja algo mais complexo que um teste de QI. tem algumas tarefas para medir, esqueci o nome delas. Parece que tem alguns testes específicos que são especialmente interessantes para medir esse tal fator G. Tá. Se eu pego esses testes e eu treino testes similares a ele. Não, você não vai ficar melhor. É o que os dados sugerem. Você não vai ficar melhor. Como? Não. Não entendo. Pô. Porque não é um teste que ele vai medir, ele vai avaliar a capacidade do seu cérebro De processamento. de gerar respostas específicas ali. Mas isso não te parece estranho? Cara, me pareceu, mas eu fiquei a manhã inteira lendo isso e falei, cara, não é possível. Comecei a pegar um monte de. Vou ler mais ainda, né? Peguei um monte de revisão nos caras fodas e realmente parece que tem bastante evidência de que a gente tem também. Então, assim, na verdade, tudo isso é verdade. Tem um componente de inteligência geral, de modo que você vai se sair bem em todas as tarefas. Então, digamos que sua inteligência, eu faço um teste lá e dá 10. Eu faço o teste e ele indica que a minha inteligência é 15. Eu vou sair um pouquinho melhor do que você, de um modo geral, não tudo, mas de um modo geral, em todas as tarefas que eu der mentais, eu vou sair um pouquinho melhor que você. No somatório das 8, vamos dizer. Pois é, mas aí não, a gente não sabe ainda ao certo. É muito. É novo, é muito recente. É recente, mas é difícil de explorar cientificamente, porque o cérebro é muito complexo. Porque em teste de QI dizem que é possível tu evoluir. Tipo. Também tem muito mito por trás disso, cara. Muito Descobri mito? isso hoje. Tem vários mitos sobre o teste de QI. Porque o teste de QI, ele avalia algumas habilidades, né? Ele avalia a matemática espacial, linguagem, Raciocínio lógico, algumas dessas, né? E legal, assim, é um teste interessante, avalia de fato algumas coisas que podem ser interessantes para fins educacional. Inclusive o teste de QI ganhou popularidade graças a um cara chamado alguma coisa Pinet, um francês, a pedido do governo, que eles queriam um teste para avaliar as crianças, para identificar aquelas que talvez tivessem, por algum motivo, algum déficit intelectual, para cuidar delas melhor. Até um motivo
nobre, né? E aí daí que surgiu, ele pegou e criou lá o teste que hoje em dia é chamado de, o mais utilizado é o Stanford Binet, né? Enfim, é um dos testes de QI utilizado, que tem, sei lá, e demora para fazer, mais de hora para você fazer o teste, tem que ser alguém para Não é aplicar. esses do Não é esses BuzzFeed. online, não, isso aí não é esse não. É um teste mesmo, né? Então ele vai, de fato, vai avaliar algumas capacidades, né? E tem muito dado mostrando uma boa consistência desses testes. Então, assim, eu também achava isso que você falou. Eu também já tinha ouvido falar, ou tinha lido em algum lugar que a pessoa pode melhorar no teste, então talvez ele não seja tão bom, mas não é bem por aí, não. Então, assim, tem que tomar cuidado. Parece que ele tem uma robustez maior do que eu, pelo menos, imaginava. Cara, é porque quando eu penso assim, tipo, em inteligência, né, de maneira leiga, né, que é o dito comum, me parece, né, que as pessoas têm essa capacidade de ficar mais inteligentes. Por exemplo, eu tenho certeza que tu conversando comigo aqui hoje, tu tem uma percepção de que eu sou mais inteligente do que da outra vez que a gente conversou. Mas aí depende, é aí que tá. É porque a gente é muito falho em avaliar as coisas, né, o ser humano. Sim. Depende do que você percebe como sendo inteligente, né, cara? Porque se chega uma pessoa aqui, chega um convidado aqui, e começa, digamos, ele pega e ele sabe muito de um conteúdo, de um livro. E aí ele fala assim, pode perguntar o que você quiser desse livro, é um livro grossão. Você abre ali uma página, fala o que tá na página tal. Ele fala, tal coisa. Dependendo do quanto de conhecimento que a pessoa demonstra, você vai achar que ela é inteligente. A gente tem essa tendência de associar conhecimento com inteligência, né? A pessoa tem muito conhecimento, ela é inteligente. Mas às vezes, se você colocar ela para fazer um teste específico que avalia, por exemplo, raciocínio lógico, a pessoa não vai bem. Ela não tem uma capacidade tão boa quanto você poderia imaginar de fazer um raciocínio lógico, de fazer um raciocínio matemático, algum tipo de atividade que esses testes vão avaliar. Tipo, de resolver Vou dar um problema. exemplo, os savants. Tem um grupo de autistas, de autismo, que a gente sim. chama de savants, que tem aquela super habilidade. Tem até filme de alguns deles que Conta os memoriza palitos. tudo, olha e já memoriza e tudo mais, né? Se você for ver eles desenvolvendo essas habilidades, você fala, cara, que gênio, tal, olha só, ele bate o olho e já lembra tudo, pô, que gênio. Se você passar o teste QI, eles geralmente vão mal. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente acha que é inteligência, né? Por isso que esses testes são importantes, essa discussão é Mas importante, eu acho muito pra gente ter estranho, cara, critérios. porque, tipo assim, eu não consigo imaginar um jeito de que a pessoa não possa melhorar, velho. Tipo, isso que me parece estranho. Não, mas aí, calma aí, vamos por partes. Uma coisa, aí que tá. Sim, eu concordo, eu entendo onde você quer chegar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu perguntar pra vocês, inclusive vou começar a palestra assim, provavelmente. Perguntar pra vocês se você acha o Ronaldinho Gaúcho inteligente, o que você vai responderia? Eu acho muito. Por quê? Pô, porque o cara em campo, ele era um gênio, pô. Pois é, mas muitas pessoas talvez não dissessem isso. Falar, não, ele é burro. Ou se conversar com ele sem saber quem ele é no outro lugar, ele não tendo muito conhecimento de assunto, ele é burro. Mas em algum aspecto, Ele é inteligente. ele é um gênio, né? Sim. Por quê? Se você pegar inteligência é igual o livre-arbítrio, tem 1 milhão de definições, não tem Definições. consenso. Mas uma definição que eu particularmente gosto é inteligência, capacidade de gerar uma resposta adequada numa situação. Resolver problemas. Ou resolver problema, colocando de uma forma mais didática. Capacidade de resolver problema específico. Bom, qual que é o problema de uma pessoa no campo de futebol? O problema que ela tem que resolver é pegar aquela bola e colocar dentro daquele outro quadrado, só que no meio do caminho tem um monte de gente que não vai deixar você fazer isso. Cara, você precisa de uma senhora inteligência, algum tipo de inteligência para fazer isso. É difícil pra caramba, cara. Os circuitos envolvidos em controlar o movimento do corpo, tomar decisão em milissegundos de se vai jogar a bola pra cá ou pra lá, ou pra cá, ou pra cá, ou tocar, ter toda a percepção espacial de onde estão seus colegas. Se existe uma capacidade de computação do cérebro gigantesca. Pra conseguir fazer o que o Ronaldinho Gaúcho faz, é difícil pra caramba. E ele desenvolveu isso. Ele aprendeu a jogar bola. Ninguém nasce sabendo. Então, de fato, dentro dessa discussão, você tem esse aspecto de capacidade natural de processamento do cérebro e tem também esse aspecto aprendido.
mistura. E no final das contas é tudo muito, muito misturado. Por isso que fica Mas embaralhado. sempre esse aprendido é treinável. Tipo assim, cara, tu pode pegar Sim. um cara, o cara aprende. Eu posso aprender 5 idiomas, posso aprender a tocar 5 instrumentos, posso aprender Sim. neurociência, psicologia, posso fazer 20 faculdades. Cara, Sim. é impossível tu olhar pra mim Sim. e tu dizer que não tô mais inteligente, do meu ponto de vista. Mas aí a questão é o que que você está usando como critério para definir inteligência. Mas qual o critério que não vai mudar? Isso que eu queria entender. Então, pois é, eu não posso afirmar, eu tenho que olhar os E é dados. uma coisa super recente também, pelo que tu falou. Não, não é tão recente, Não? não. A parte recente é a neurociência. A neurociência da inteligência, ela é mais recente porque a gente só começou a conseguir avaliar com mais cuidado isso quando surgiram os equipamentos de ressonância magnética que permite a gente ver a atividade de áreas do cérebro enquanto executa uma atividade. Daí a gente começa, então quando a pessoa está fazendo raciocínio lógico, essa área aqui... Mas a gente sabe muito pouco ainda e é confuso, tá? Não, é tipo um Mas negócio unânime, assim. parece que existe um tipo de inteligência que eles chamam até de cristalizado. Eles até dividem inteligência cristalizada e inteligência fluídica. E a fluídica seria a capacidade de você se adaptar. Cara, é confuso. Eu prefiro não entrar em detalhes porque eu vou acabar falando besteira, porque é uma literatura gigantesca. Nossa, imagina. E eu não consegui, em uma manhã, não vou conseguir Tá contemplar a louco. literatura inteira, né? Senão tu seria muito inteligente. Mas você tem essa inteligência fluídica que seria mais a pessoa numa situação nova conseguir se adaptar e criar soluções novas numa situação nova, né? Mas muitos desses testes, aparentemente, você não fica melhor por fazer eles. Né? Então, são testes, por exemplo, de você ver uma sequência de símbolos e você tem que adivinhar qual é o último. Tem uma lógica. É o último, é esse símbolo aqui, tipo isso. Uhum. Pô, você pode fazer isso quantas vezes você quiser, você não vai ficar melhor naquilo. Não muito, pelo menos. Então, são tarefas como essa bom, existem pelo menos algumas evidências de que não muda. Então, você faz o teste com a pessoa novinha, o teste com ela mais velha, e tem trabalhos que fizeram isso, tipo 11 anos e 70 e poucos anos, e dá o mesmo valor naquele teste, né? Então, ele é bem consistente. Agora, de novo, cara, a discussão de inteligência, você vai longe. Eu concordo com você. Na minha opinião, existem vários, à luz do que eu sei do cérebro, a gente tem vários tipos de inteligência. Por quê? Uma das funções que a gente executa, tipo pegar o copo, é um circuito do cérebro. Falar é um outro circuito do cérebro. Perceber você na minha frente é um outro circuito do cérebro. Então a gente tem vários circuitos funcionando em paralelo e eles podem fazer o papel deles melhor ou pior. E isso até é afetado por treino, pela sua experiência. Então, por exemplo, os circuitos todos lá envolvidos em controlar o movimento do corpo a jogar bola. Cara, Ronaldinho Gaúcho desenvolveu isso ao longo de muitos anos. E ele foi construindo um circuito que, no final das contas, permite ele fazer aquelas coisas geniais. E, por exemplo, o Messi, ele é autista, né? Tipo, Ele coincidentemente- é do espectro autista, né? Mas acho que ele é num espectro mais leve, né? Digamos Mas assim. é uma coincidência também. É. Porque qual que é a pira do autista, assim? Qual que é o. Como é que é cerebralmente a diferença de um. E a gente não sabe tudo ainda. Não, é algo. Não, o autismo é igual. Ele, assim como o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Que isso quer dizer? Que alguma coisa não desenvolveu do jeito que deveria durante o desenvolvimento. Então, os circuitos estavam lá se construindo, né? Na barriga da mãe, depois que você nasceu, os circuitos do cérebro continuaram se modificando de um jeito direitinho. Alguma coisa na construção da Mas casa é um não foi fator feita direito. genético ou um fator ambiental? Tem fator genético. Tem fator genético. Tanto TDAH quanto autismo tem um fator genético forte. Então, quanto mais próximo você tiver o seu grau de parentesco com alguém que foi diagnosticado, maior a chance de você ter também, enfim. Mas tem fatores ambientais que também são super discutidos, incluindo sono. Uma relação. E aí no autismo tem vários sintomas, né? Mas um muito característico é a questão da interação social. Tá aí um exemplo. Interação social é entendido como um tipo de inteligência para muitos pesquisadores. Então, a nossa capacidade de interagir socialmente exige um grau de inteligência. Eu tô aqui falando um monte de coisa, pensando no que você deve estar pensando no que a galera deve estar pensando. Tu percebe minhas expressões. Exato. Eu estou processando as suas expressões, eu estou considerando o que eu vou falar, se eu vou falar besteira ou não. Isso é um tipo... E você pode fazer isso melhor ou pior. Vou dar um exemplo de um
de um profissional da sociedade que é muito inteligente do ponto de vista social. Os políticos. Para o político conseguir chegar onde ele chegou, ele tem que ter algum grau de inteligência social. Ele tem um poder de persuasão, de convencimento. Esse é um tipo de inteligência, está resolvendo um problema. Todos que eu trouxe aqui até agora, eu vou votar neles, velho. Se eu trouxer outro, depois que disputo com ele, eu voto no próximo, cara. Os caras são incríveis, mano. Os caras são bons, né? Então, é impressionante, pô. É um tipo de inteligência que você também desenvolve, né? Então, assim, Fernando, desculpa eu não poder te dar uma resposta Não, mas eu gosto certeira. mais da dúvida. Não, tudo que você me perguntou não tem resposta certa, assim. Eu sei que existe evidência para um componente de inteligência que parece que é o tal do fator G, que eu fiquei chocado na hora que eu li. Falei, caraca, velho, fator G? Eu não conhecia esse fator G. E fui ler um pouquinho mais depois sobre isso. Isso é de quando? Só para eu ter uma noção, assim. Quando que propuseram o fator G? É. Ah, cara. Mas é Já depois faz dos tempo. 2000. Não, já faz tempo. Cara, por que não se ouve falar nisso? Sei lá. Estão ouvindo falar É que agora. as pessoas estão ouvindo falar agora, né? A neurociência virou O teste moda. de QI é mais famoso, né? O teste de QI é mais famoso. De fato, ele mede algumas capacidades. Não, até onde eu sei, não está... Assim, o quão enviesado ele pode ser não está claro. Porque também, assim, tem um outro ponto. O seu desempenho no teste pode variar por vários motivos. Sim. Se você dormir mal, seu desempenho vai ser pior, porque é óbvio que suas capacidades vão estar prejudicadas. Se estiver estressado, então, assim, tem que tomar esses cuidados, né? Mas parece que o teste QI ele é interessante para medir alguma... Eu só quero dizer o seguinte, ele não necessariamente vai ser a melhor ferramenta para medir uma inteligência global. Uhum. Por quê? A gente não tem uma inteligência global. A gente pode até ter alguma coisa que vale algum tipo de habilidade que a gente pode aplicar para qualquer problema, mas não quer dizer que você também não tenha outros o teste de QI, acho que teriam que fazer um teste que engloba as 8 do Gardner ali que tu falou. Mas as 8 do Gardner também são discutidas. Eu, particularmente, não concordo com as 8 deles. Tem algumas que ele coloca como sendo diferentes. Que tu julgaria que mesmo. que seria seria a mesma inteligência. Tu sabe dizer qual, mais ou menos? Por exemplo, a espacial e a... Tem uma que é relacionada à percepção espacial. Pô, puxa as 8 aí na tela. As 8 inteligências de Gardner. Gardner. Garfield. É a espacial. Eu tava revisando isso agora, cara. Não, ele vai botar na tela aí, pô. Daí a galera acompanha também. Daí ninguém se perde. Eu não lembro nenhuma. Eu achava que era 7, velho. Eu acho que... Aí, ó, tá na tela. Dá um F12. F11. Intrapessoal... Não, volta lá, tira o zoom. Só clicar. Aí. Espacial com a... Pô, naturalista, velho. Aí é pra fuder. Isso aí eu nem sabia que tinha, pô. Essa aqui, ó. Corporal sinestésica, né? Então, a espacial é você perceber o ambiente espacial. Então, eu tô aqui, eu sei que tem gente ali, mais ou menos ali. Eu sei mais ou menos, eu sei que eu alcanço o copo. Eu não preciso esticar o braço para saber que eu alcanço o copo. Meu cérebro já faz essa computação e sabe que alcança, sabe onde está meu alcance, né? E essa aqui, por exemplo, é sua capacidade de coordenação motora, vamos colocar assim, né? Que o Ronaldinho Gaúcho é muito bom. Os circuitos envolvidos com esses dois processos são muito sobrepostos. As áreas do cérebro envolvidas em te permitir perceber o espaço à sua volta, elas são usadas também para você controlar seu corpo. Essas são parecidas também à interpessoal e à linguística, talvez? Entender os sentimentos e comunicar, sei lá. Não, mas talvez... Não são meio sim, parecidas? de certa forma sim, né? Porque na linguística acho que está mais relacionada à comunicação falada e escrita. Cara, né? se eu fosse fazer um teste, eu tiraria várias dessas. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente fica tentando... A questão é, a gente fica tentando criar caixinhas, né? Uhum. Ah, não, é isso, mas, não, cara, pro cérebro é tudo a mesma coisa, velho. É tudo uma coisa só, entendeu? Vai ter muita sobreposição entre elas, e aí por isso que fica difícil. Você pega assim, eu fiz um teste para avaliar essas 10 coisas. Mas, cara, provavelmente tem coisa ali que você está avaliando mais de uma vez ao mesmo tempo. Tem coisa que não tá ali que você não tá avaliando. Não é uma coisa simples. É complexo. Mas seria possível. Vai ser possível em algum momento. Acho que, assim, a princípio, quem sou eu para falar que é impossível, né? Mas o teste de QI...
não dá pra gente usar ele como assim um parâmetro falar que a pessoa é mais ou menos inteligente. Avalia algumas coisas, dá pra ter uma ideia, mas eu não assim, para fins do ambiente educacional, talvez seja interessante, porque se avalia raciocínio lógico, matemática, linguística, que são aspectos interessantes que vão ser trabalhados na escola. Agora, você não pode dar aquilo ali e especular que a pessoa vai ser mais ou menos bem-sucedida na vida de um modo geral. Tá bom, tá Né? aceito. Mas enfim, desculpa não poder dar uma Não, resposta tá certeira. ótimo, pô.